Olá, meu nome é Carla, bem-vindo ao meu canal. Se inscrevam, acionem o sininho para receber todas as notificações e deem o seu like. Também escrevam um comentário e compartilhem para dar uma força para o canal. O canal fala sobre alfabetização na teoria e na prática. Mostra o cotidiano de turmas de primeiro e segundo anos do ciclo de alfabetização. Então, dá uma olhada aí nos vídeos que vocês vão ver bem legal. Você que é pedagoga, professora, que está fazendo pedagogia, ou que não é pedagoga, que não é professora, tá? Que não é dessa área, mas está pesquisando aí nesse momento remoto, tá? Bom, eu vou continuar falando sobre a história da alfabetização no Brasil, que se dividiu em dois grupos de métodos. Quais eram os melhores métodos para alfabetizar? Os métodos do grupo dos sintéticos, né? A partir da síntese das palavras, das partes para o todo, letra, fonema e sílaba, ou os grupos dos métodos analíticos ou globais, que se partia do todo para as partes, no caso, palavra, frase, texto. Então, eu falei no último vídeo dos métodos analíticos e deixei para falar depois sobre o método da alfabetização natural, porque tem muitas coisas para falar, é muito extenso e não daria naquele vídeo, que eu considero um método, né, analítico. Depois eu vou explicar por quê, mas eu vou aqui lembrar, para fazer uma diferença, que eu falei do Frenet, que tem um método, não é um método exatamente, é mais uma metodologia, uma filosofia, uma concepção, né, natural de ensinar as crianças a ler e escrever, do Frenet, tá bom? E tem, né, essa forma do Frenet natural e tem o método de alfabetização natural da Heloísa Marinho, tá? Mas que eles são muito parecidos. Então eu vou falar aqui primeiro o método da alfabetização natural, criado pela Heloísa Marinho, tá? Então eu vou falar um pouquinho da Heloísa. Quem foi a Heloísa? A Heloísa Marinho, ela foi uma professora, pedagoga, formada em psicologia, e ela foi professora do Instituto de Educação no Rio de Janeiro, onde se formava professoras para o ensino, para a educação infantil e ensino fundamental 1. No caso aí era jardim primário, que se falava na época, as professoras normalistas. E ela criou em 1946 um método de alfabetização natural, junto com os estudos dessas professoras, dessas alunas, professoras assistentes. Na educação infantil, né, ela trabalhava com essas professoras na formação da educação infantil, então ela criou vários recursos junto com elas, que a gente usa hoje, a chamadinha, o quadro de pregas, a janelinha, o calendário e o que mais? Também, né, as atividades diversificadas, a rodinha, tudo essa rotina e esses recursos vieram da Heloísa Marinho, tá? E a aluna dela, Gilda Riso, que depois foi a professora assistente, criou também um método de alfabetização natural, tá? Mas primeiro a Heloísa Marinho, né, escreveu este livro aqui, Vida, Educação, Leitura, Método Natural de Alfabetização, tá? Em 1976.
Só que ele, né, ele fala exatamente como é o método, só que tem umas palavras, né, que não são usadas, não são atualizadas. E depois a professora Gilda Riso fez esse método, né, com base no método da Heloísa Marinho, Alfabetização Natural. Ela lançou esse livro em 1982, tá? Ela trabalhava numa escola particular no Rio de Janeiro e trabalhava com o método da alfabetização natural, tá? E eu vou falar em partes aqui, né, do método. Lembrando aqui que os pressupostos teóricos, né, são a Gestalt, porque parte do todo, né, de que a criança, ela memoriza o todo para depois, né, ver as partes. E é mais fácil. E também do John Dewey, né, que era uma educação progressista com a qual a Heloísa Marinho se identificava, tá? E eu vou falar exatamente da metodologia, eu vou tentar resumir, porque tem muitas coisas para falar, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? É um método mesmo, com etapas rígidas e características próprias. Só que a gente pode se basear, né? Como eu falei, se basear nesses métodos para a gente alfabetizar. A gente utiliza, na verdade, um pouquinho de tudo, tá? Então, análise, síntese, a gente vai utilizar de todos esses métodos. E mais tarde eu vou falar, ainda não tinha entrado aí, né? A psicogênese da língua escrita, que não é um método, mas nos dá dicas importantes para alfabetizar a criança, tá bom? Como assim o Piaget, porque apesar de ser um método analítico, ele tem características do Piaget e também do Vygotsky, né? Da criança ser ativa na construção do conhecimento, de ser um ser ogniscente, que pensa, que está em atuação ativa com o meio e ali construindo hipóteses com o meio e com as pessoas, em interação. Então, tem essas características também, e de ser significativo. Eu diria também discursivo, que se fala tanto hoje, né? Que a criança começa na linguagem como discurso, então, que se torna registro escrito, tá? Então, já tem tudo isso, tá? Eu acho que a gente vai pegando isso, e esses educadores, eles são, assim, visionários, né? O que se fala hoje, eles já falavam há muito tempo. Frenet, John Dewey, Heloísa Marinho, né? Eles já falam essas coisas há muito tempo. E acho que é novo, não é nada de novo, né? Mas a gente sempre se baseia e se vai reformulando e vai se formando a praxis. Eu tenho a minha praxis, né? Então cada um tem a sua. E eu tô aqui, o objetivo do canal é esse mesmo, de compartilhar. Não ensinar nada a ninguém, de cada um produzir a sua praxis, tá? É isso aí. Baseado numa teoria que vai se modificando e vai se confirmando, né? Ou se modificando, tá? Então, eu vou falar do método em si. Então, o método, ele é dividido em 3 partes. Número 1, a fase da pré-leitura. Número 2, a fase da leitura real. Número 3, a fase da leitura com autonomia. E tem a parte do passo também, que é mais um anexo, tá? É a fase da leitura com imagem, que eu acho que tinha aquela questão, naquela época, não tinha computador,
de ler imagens, televisão, linguagem tecnológica, jornal, revista, logotipo, supermercado. A criança está nesse mundo inserido, esse mundo cheio de imagens e que, né, a criança está inserido e a gente tem que trabalhar com isso também. E hoje em dia, né, tem a internet aí o tempo inteiro, na verdade, hoje em dia total. E a imagem artística também, né, a leitura de obras de artes também é importante. E antes da leitura, junto, né, da leitura escrita, da linguagem escrita. Bom, continuando, então, são essas três, mas essa parte da leitura de imagem. A fase da pré-leitura, tá? Ela, como o próprio nome já diz, é pré-leitura. É a fase que a criança ela vai ler as palavras de forma, vai memorizar as palavras, as frases. Mas são palavras, essa que é a diferença, escolhidas pelas crianças. Então, como começa? A professora pergunta quais as palavrinhas que vocês gostariam de estudar e as crianças vão falando e a professora escrevendo ali na frente. Além de surgirem outras palavras durante o ano letivo, devido a um fato que aconteceu na escola, devido ao interesse das crianças ou de alguma criança que levou algum objeto ou algum ser, né, vivo, sei lá, alguma coisa que detonou esse interesse então se escrevem textos coletivos. Então começa pela linguagem oral, né, que se transforma em texto escrito, em que as crianças são autoras desse texto. Começa pela linguagem, que a escrita nada mais é do que a linguagem, né, a expressão da linguagem. Então a gente está o tempo inteiro inserido em linguagem. E, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui, que tem aqui no livro da alfabetização natural. As crianças se interessaram pela palavra cavalo, né? Então, elas começam a falar sobre cavalo, e a professora, então, pergunta o que elas sabem sobre o cavalo, então elas começam a falar, a professora escreve texto coletivo sobre o cavalo, depois elas fazem pesquisas, aprofundam o conhecimento, trocam na rodinha esse conhecimento, se escrevem outros textos, e sempre se coloca a característica da alfabetização natural, é o desenho da criança, ou embaixo ou em cima do texto, tá? Mas eles dizem que a partir do desenho se escreve o texto, porque o desenho ajuda a organizar o pensamento da criança, tá? Tanto nos textos coletivos quanto nos textos individuais. E também a linguagem oral, né? Ela organiza também o pensamento, então é importantíssimo a sequência lógica do pensamento, tá? E essa palavra cavalo que está ali, que foi a palavra significativa, que eles tiveram interesse, detonou, né, um contexto de um tema a ser trabalhado, uma temática sobre o cavalo, ela é colocada no vocabulário de apoio. E a professora escreve cavalo, sempre com a letra script, é outra característica, a letra de imprensa minúscula, tá? E com aquele Azinho, não aquele outro A, aquele Azinho que parece mais cursivo, né? Redondinho. E a criança sempre desenha, sempre tem a característica do desenho com a escrita, tá? Da criança. Porque ali ela vai consultar essas palavras escolhidas. É uma fonte de consulta, de verificação. E depois essa palavra cavalo, ela é colocada no sentenciador. A criança fala uma frase sobre o cavalo. Aí falou, o cavalo pula. Então, eu ia perguntar, o cavalo pula onde, né? Pula em algum lugar. Então,
Então, mas esse sentenciador, ele trabalha a estrutura frasal, né? O espaço entre as palavras na frase. Terminou o pensamento, terminou a frase, bota ponto final. Então, e a criança aqui, como eu falei, é a fase da pré-leitura. Ela memorizou a palavra cavalo, ela memorizou a frase o cavalo pula. E tem a característica também, na alfabetização natural, do trabalho diversificado livre, em que as crianças têm a livre escolha de atividades. Então tem o cantinho da leitura, o cantinho da dramatização, o cantinho de ciências, o cantinho de jogos de alfabetização, o cantinho de jogos de matemática, o cantinho que são mesas, são grupos, né? Da matemática, já falei, da atividade de matemática escolar de matemática, da atividade escolar de leitura e escrita, de recorte, colagem, de pintura, desenho e de modelagem. Acho que eu já falei todos. E cada turma vai fazer, né, da sua forma, esses cantinhos, de acordo com as possibilidades também da sala. Então é importante mesas grandes que possam se juntar, tudo isso, né? E as crianças vão sempre consultar esse vocabulário de apoio que cresce, né? De acordo com o tema que a turma se interessou. E tem o caderno vocabulário próprio da criança, em que ela vai arquivar todas as palavrinhas escolhidas e vai se tornar um material de estudo e consulta. Cada palavra é escrita pelo educador, né, como eu falei, e ilustrada pelo aluno. Então, ela tem um bloquinho dela. Então, o educador vai escrever e a criança vai desenhar em cima. E é um bloquinho que ela vai levar para casa, ficar na mochila dela o tempo inteiro. Ela vai ter esse bloquinho para ela consultar. Então, ela memoriza mesmo essas palavras, tem esse início da memorização de palavras significativas. Então, vocês podem ver aí um quadro de vocabulário de apoio com várias palavras. E tem a composição de frases, né, com o auxílio do caderno vocabulário. Então, a criança pegou lá o bloquinho dela, tá escrito cigarra, o desenho da cigarra, ela quer escrever uma frase que tem a cigarra, aí ela vai lá e consulta. Dá essa autonomia para a criança, essa autoverificação, né? E o verbo, ele é colocado dentro da frase, está sempre dentro de uma frase para ter sentido. E ele é destacado em vermelho. Então, cada criança também tem, com um caderno de desenho, o seu caderno vocabulário da ação. Então, a ação, o verbo, ele é colocado dentro da frase. Então, a frase dita pelas crianças foi: a Thalise pega sol. A Thalise é a aluna da sala. Então, se usa sempre os sujeitos como sendo os alunos da sala, para ser significativo. E essa palavra pega destacada em vermelho, para a criança consultar quando ela quiser escrever alguma palavra. Tem o verbo pega, a ação pega. Então ela vai lá rever o seu caderno vocabulário com o objetivo de procurar a ação adequada para escrever. Aí no sentenciador eles reforçam, né, a palavra, o verbo, a ação, né, no caso aqui cai. Então vai se trocando os sujeitos, mas sempre com o verbo cai. Os sujeitos sendo os alunos da sala. A Thalise cai, o André cai. Aí eu vou perguntar, cai aonde, né? E quando eles não têm uma palavra memorizada, eles usam um desenho. Aqui no sentenciador, o índio come o peixe. Eu já usaria a própria palavra peixe, já ia explicando como é que escreve peixe, já ia perguntando a eles por letra comum e tal. Mas aí é diferente, um pouquinho. E aqui a criança, né, a atividade de leitura e ilustração em folha avulsa. Então, ela está lendo a palavra, a frase, mas lendo, como eu falei, de forma memorizada.
a Thalise pega sol. Então, ela vai ler e vai memorizar e vai desenhar o caderno na folha. E tem esse estímulo à autoverificação, à autocorreção. A criança quer escrever alguma palavra do vocabulário, ela vai lá no vocabulário, por exemplo, no vocabulário de apoio às ações, e ela vai consultando ali para escrever. Ela quer escrever, botar essa ação numa frase, ela vai consultar ou, né, no que está ali no cartaz coletivo ou no seu caderno próprio, no seu bloquinho. É um caderno de desenho, no caso a frase, um caderno de desenho próprio. E tem muito, né, as produções de textos coletivos, de histórias e de produções de textos informativos e outros gêneros textuais. E aqui eles criaram uma história sobre o não, devido a uma discussão na turma sobre a negatividade, a ideia de negatividade. Isso sempre com o desenho da criança, abaixo do texto ou acima. Então essa é a fase da pré-leitura, tá? Também tem a característica da rodinha e das assembleias, que lá, né, se faz a chamadinha e se trabalha o nome, o calendário, a janelinha do tempo, os combinados, né, que são as regras de convivência da turma, são trabalhadas de uma forma que são feitas junto com as crianças, né? Não de uma forma autoritária. Existem regras, né? Mas não é de uma forma autoritária. As crianças compreendem essas regras porque são feitas juntas com elas, tá? E ali também são trabalhados temas que eles estão pesquisando sobre o cavalo, né? As crianças levam suas pesquisas e também se dura entre 20 a 30 minutos, não pode demorar muito. Também tem contação de histórias, poesias, relatos de novidades do cotidiano deles, de notícias. Então, é tudo ali feito na rodinha. É um momento ali, né, da aprendizagem em grupo também, tá? E tem o painel de exposição dos trabalhos. É importante colocar os trabalhos das crianças no painel. Elas se sentem orgulhosas, aumenta a autoestima delas. E a criança se sente ali, né, no ambiente que foi produzido por ela, da característica dela, elas como produtoras de conhecimento, de cultura, tá? É importante isso, dentro e fora da sala também, né? E às vezes os projetos, os temas, eles saem para fora da sala, nem tem como. Então tem um blocão ali onde se escreve os textos coletivos, que é tipo um livro da vida, né, sobre um determinado tema, assunto, e ou textos coletivos das crianças sobre alguma história que eles criaram. E tem sempre o trabalho, a alfabetização natural é realizada de forma interdisciplinar, né, com o conhecimento natural, das ciências naturais e do conhecimento social, história e geografia. E também sempre envolvido com as artes plásticas, músicas e danças, tá? Todas as formas de linguagem, na verdade, né? E depois dessa fase, eles vão para a fase da leitura real. Como o próprio nome já diz, é a fase que as crianças vão ler realmente, relacionando grafema, fonema. E também vão escrever, relacionando fonema, grafema, tá? Então, são realizadas atividades de síntese da palavra, que eles falam de análise fonética. E eles usam dois recursos importantes, a preguicinha e a caçada. A preguicinha, né, como vocês estão vendo aí,
tem preguicinha que eles usam estojo. Então tem a palavra ali e vai tirando o estojo, né? E a criança vai vendo letra por letra e juntando o som das letras. Aí tá lá, borboleta, e vai tirando o B com o obô, o som do B com o obô. Eu já não colocaria o desenho da borboleta, porque senão eu ia adivinhar que é borboleta, tá? Também tem com caixinha de fósforo, pode fazer. E pode fazer também com um papel, né? Como tem ali mostrando, é só dobrar um papel no meio, tá? E aí, nessa fase da leitura real, é importante não colocar palavras memorizadas para as crianças, para que elas realmente leiam, é leitura real, que elas vão ler, relacionar a letra ao som. Então, ela vai ver a letra L, relacionar o som do L e juntar com Lá, né? O som do L com a Lá. Então, vai tirando um por vez, o som do R fraco no meio da palavra R, com I, RI. 2 S no meio da palavra vai ser FOS, com S, SS, com massa. Então, conforme vai tirando, ela vai lendo o som, juntando uma letra com a outra, lendo a sílaba e vendo as palavras, tá? Então, é a fase de uma análise fonética. Começa do todo, da memorização global de palavras significativas, depois tem a síntese. Fonema, grafema. E também tem a caçada. A caçada, aí a criança, a gente vai trabalhar com essa consciência fonêmica, de palavras que começam com o som da letra G. Então aí as crianças foram falando gato, galo, galinha, gota, gaiola, golfinho. Eu faço muito isso na sala também. Só que a sílaba, né, da letra G, ela vai estar dentro da palavra. Eles nunca decompõem, né, a palavra em sílabas, em pedacinhos, porque não vai ter sentido. Só tem sentido dentro da palavra, tá? Então, as crianças aí vão relacionar o som do G quando se junta com A, com O e com U, né, e vão ler essas palavras e vão fazer a caçada e vão circular todas as palavras, olha aqui, que começam com o som da letra G. Aqui foi com a letra D, aí ela colocou figuras, e aqui, ou pode a criança desenhar, e aqui a criança fez no quadro, ela aqui caçando as palavras que começam com o som da letra B, aí ela foi circulando. E também pode circular, né, tem também atividade no caderno, de palavras que começam com M, né? Maçã, mamão, e ela vai fazer a caçada da letra M. Então, uma atividade de consciência fonêmica do som da letra M, de palavras que começam com o som da letra M, mas também circula aqui no final, todas as letras M que tem na palavra. Então, interessante, né? Essa fase é a segunda fase da leitura real, que vai ter mesmo, né, essa análise fonética. E aqui outro alfabeto, né, sempre com a letra de forma maiúscula e minúscula, letra de imprensa maiúscula e minúscula, e com o desenho da criança. É importante hoje em dia a gente pensar também nos alunos autistas, tá? Porque às vezes os alunos autistas não entendem o desenho de outras crianças e utilizar figuras, imagens para eles entenderem. E aqui, depois entra na fase da leitura com autonomia. Então, nessa fase, as crianças vão se aprofundar, né, a ortografia, as palavras com NH, com LH, com CH, com encontro consonantal. E vão ser utilizados vários jogos para as crianças fazerem, tá? E relacionados à ortografia. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, por exemplo, aqui tem a ficha de caçada, tá? E aí a criança vai
para o cantinho da mesa de leitura e escrita e vai ler essas palavras que começam com P de pente, tá? Aí depois elas colocam ali. E tem sempre essa autonomia da escolha, né, das atividades, das atividades diversificadas, é muito importante. O bloquinho mágico também, tá? O bloquinho mágico, aí tem recorta assim, tem a palavra gato. Aí você faz um recorte e depois troca só a primeira letra. Aí troca por L lato, troca por N mato, troca por B bato. Então vai trocando por J jato. E a criança vai lendo. Essa atividade de caçada no caderno tem bastante e também tem o envelopamento de sons. Tudo isso vai trabalhar, né, a relação letra-som, tá? Isso, é som-letra, fonema grafema. E as crianças vão colocar no envelope todas as figuras que começam com B, todas começam com C. Então tudo isso a professora pode fazer com as crianças, né? E jogos também prontos, podem comprar, né? Aqui relacionar, encaixar a palavra que começa, o desenho que começa com U, que começa com S, um jogo pronto. E pode fazer joguinhos com material reciclável, com memória com tampinhas, tendo a palavra e o desenho. E lotas de gravuras, aí tem as gravuras, a criança vai ler e colocar na gravura. Lota de gravura única, aí tem uma imagem, a criança vai ler a palavra e colocar na imagem. Então tem uma mãe ali segurando o bebê com uma flor, aí ela vai ler bebê e colocar em cima do bebê. E tem as composições escritas, então a criança vai fazer um desenho, escrever sobre o seu desenho, uma historinha, tá? Já nessa fase. E também pode colocar uma gravura e ela escrever sobre essa gravura, né, de uma revista. Aí caçada a letra H, então ela vai ler as palavras aqui com letra H e circular a letra H, autoditado, né? Ela vai ler e desenhar, aqui é leitura. Leia as palavras que começam com H e desenhar, escrever frase, as palavras com H, formar uma frase, né, sobre o hospital, sobre o hipopótamo. Tem cruzadinhas, tem caça-palavras, tem autoditados. Aí a criança vai pegar a figurinha e escrever o nome do desenho. Aí tem um detalhe, ela levanta o desenho, aí ela faz a auto-verificação, para ver se ela escreveu certo. Então tem muitos jogos que as pessoas podem fazer. A mesa de trabalhar ortografia com cartões relâmpagos. Então tem aquela palavra e a criança tem que ler rapidamente e associar a figura, né? E fichas de falso ou verdadeiro, tá? Então tem uma imagem com desenho ou uma figura de revista e várias frases. Então a criança tem que ler as frases e copiar quais são as falsas, ou copiar as que são verdadeiras. As saboneteiras de caçada, que a criança, dentro do sabonete só tem palavras com NH, e tem o NH na frente, ela vai ler todas as palavras com NH, tem todas as palavras com LH. O caderno hospital, a criança errou uma palavra, aí ela vai lá no caderno hospital, corrige, né? A palavra é corrigida e ela coloca a palavra corrigida no caderno hospital. Quando for necessário, ela vai e consulta esse caderno hospital, tá? E ele está em ordem alfabética, é tipo um dicionário, né? As fichas de leituras, que a criança vai lá nas mesas e lê, com desenho da criança sempre, são textos produzidos pelas próprias crianças. Caixas de frases, em que tem várias frases, as crianças têm que ler as frases e organizar as frases do texto, depois copiar. O bingo ortográfico, que as crianças vão ler essas palavras as palavras com essas determinadas ortografias, NH, LH,
né? E encontros consonantais e vai colocar um feijãozinho ali. Quem acaba primeiro grita bingo. O correio secreto, que é um adivinho, o que é, as crianças, é tudo leitura, né? E a criança vai adivinhar depois de descobrir. E ler a palavra ali, tá? Relacionada, né, ao adivinha. Autonomia na leitura, que as crianças vão lendo ali no cantinho de leitura. Tem um cantinho de leitura, com histórias do interesse da criança, cruzadinhos, como eu já falei. E então é isso, essa fase da autonomia. E aí tem diversos gêneros textuais que podem ser trabalhados, né? Jornal, relatórios, convites, agradecimentos, cartas, bilhetes, textos de teatro, poesias. E tem toda essa questão das composições escritas e de leitura também, tá? Para se trabalhar bastante. E as crianças, elas leem, né? O objetivo é elas leem com autonomia.